boa tarde. Mais um café com a doutora Vivian. Hoje, terça-feira, por volta de 16 horas. E vamos chamar o pessoal, né? Eu vou esperar até que o Instagram fale que eu tô aqui ao vivo. Hoje eu trouxe para vocês, eu vou falar de 4 casos. Eu vou falar de 2 pacientes com câncer de pulmão com mutação. O que é isso, câncer de pulmão com mutação? É aquele tipo de câncer de pulmão que dá em pessoas que nunca fumaram. Vou falar um pouquinho para vocês disso, de 2 pacientes que passaram comigo semana passada. Vou falar um pouquinho sobre o caso do nosso prefeito, né, o Bruno Covas, explicar um pouquinho, né, o que aconteceu, como é que é o tipo de tumor. E vou falar um pouquinho também sobre o caso da Eva Vilma. E depois, no final, eu vou mostrar para vocês uma pergunta que eu recebi hoje aqui no Instagram de uma paciente. Eu vou fazer questão de responder, porque é uma pergunta muito profunda que vai ajudar muitas pessoas, tá, gente? Chamem o pessoal aí para o nosso café. Essa live vai ficar gravada depois no meu feed e todas as semanas a gente tá fazendo esse encontro aqui às 4 horas, por volta de 4 horas. Boa tarde, Cida, boa tarde. Vou pegar meu café aqui, né, porque sem café não tem graça. E aqui a nossa ideia, né, o pessoal que já me conhece sabe que a ideia aqui não é produção, né? Produção de nada disso, a ideia é intenção. Então, a intenção que eu tenho no meu coração de passar essas informações. É exatamente por isso que eu faço esses lives, esses encontros, porque eu gosto de passar as informações. Eu gosto de traduzir as informações para vocês, né, que precisam ouvir. Então, marque as pessoas que precisam dessas informações aqui também. Vamos começar. Começar com os 2 casos de pacientes com câncer de pulmão. Primeiramente, será que só câncer de pulmão só dá em quem fuma? Então, primeira resposta, não. Só que quem tem câncer de pulmão e não fuma tem uma alta possibilidade de ter uma mutação. E isso facilita muito o tratamento do câncer de pulmão. Aí eu vou contar para vocês uma historinha desse paciente meu. Ele é do interior de São Paulo. Ele tem atualmente 41 anos. E ele chegou há 3 anos, né, quando ele teve diagnóstico de câncer de pulmão. Ele nunca fumou. Então ele tinha o quê? 38 anos na época, nunca fumou. E ele chegou para mim com um diagnóstico de adenocarcinoma de pulmão com metástase. O que é isso, com metástase? Quando o tumor já não é mais localizado, já não é passível mais de uma cirurgia para retirar o câncer de pulmão. Ele já tinha dado metástase para a pleura. E aí, esse paciente com 38 anos, então, adenocarcinoma de pulmão, nunca tinha fumado. Eu falei para ele, olha, você tem grande chance de ter uma mutação alvo. Então, vamos fazer a análise dessas mutações. E na época ainda, a gente fazia uma escalonado, a gente pedia algumas mutações e depois, se viesse negativo, a gente pedia outras. A gente está falando de 2018, né? Hoje a gente já tem um exame, né, que é o Foundation One, o Oncofoco, que me traz essas mutações aí já todas juntas, né? Mas 2018 ainda não era assim. E aí veio as principais mutações negativas. Eu falei, gente, mas... Aí eu olhei bem para ele e falei, olha, você nunca fumou, você tem um câncer de pulmão. Você tem 1% de chance de ter a mutação chamada do ROS1. E aí ele saiu dali do consultório com aquela esperança, né? Ele me contando depois, né, que ele falou, eu vou ter essa mutação do ROS1. E eu falei para ele, você tem 1%, que essa mutação ela tá presente em 1%. E aí, hoje, né, aí depois de umas 2 semanas depois, a gente descobriu que ele era realmente, inclusive acho que ele tá aqui, que ele era realmente portador da mutação do ROS1, que está presente em cerca de 1% dos adenocarcinomas de pulmão. Foi indicado para ele um medicamento chamado crizotinib, tá? Eu não tô fazendo propaganda de remédio aqui, tá, gente? Hoje, além do crizotinib, a gente tem outras terapias-alvo para pacientes com adenocarcinoma de pulmão com mutação do tipo ROS1,
inclusive no Brasil, e ele tá ótimo. A gente tá falando de que 3 anos depois, né, mais de 3 anos depois, tomando crizotinib, com resposta praticamente completa, vivendo normalmente. E aí ele me contou, né, na última consulta, que ele veio aqui a São Paulo, que ele vem de tempos em tempos aqui a São Paulo. Aí ele me contou que viu um conhecido dele, né, que trabalhava com ele, que fazia tempo que já que não o via, e falou, nossa, mas é verdade que estão falando sobre você? Que... Aí ele falou, mas o quê? Ah, você tá com câncer? Ele, sim. Então, o amigo dele não acreditou, né? Que, primeiro, que ele estivesse com câncer, por isso que, assim, é um mito, né? A pessoa achar que o outro que tá com câncer tem que estar muito mal, né? A gente tem que tirar esse mito da cabeça das pessoas. E aí ele falou, nossa, mas você tá tão bem, né? E outra coisa, a gente entender que alguns tipos de câncer a gente tem conseguido transformar em doença crônica. E o ROS1, o adenocarcinoma do tipo ROS1, é um deles, né? Então, assim, esse caso é incrível, porque ele focou naquela que eu falei pra ele, ó, você tem 1% de chance de ter a mutação do ROS1. E ele realmente tinha. E ele tá bem desde 2018, não fez quimioterapia, usando terapia alvo molecular. Ou seja, a gente tem conseguido transformar doenças graves, como câncer de pulmão metastático, numa doença passível de controle, numa doença crônica. E qual é o grande recado aqui, gente? Principalmente para câncer de pulmão, principalmente quando uma pessoa que não fuma teve o diagnóstico de câncer de pulmão, pesquisar essas mutações. Então, se vocês conhecerem alguém que tem diagnóstico de câncer e nunca fumou, tem que pesquisar essas mutações. Hoje em dia, a gente tem aqui no Brasil vários medicamentos para essas mutações, não só o ROS1, mas a gente tem outras mutações, né, que a gente tem medicamentos para isso. Então, assim, se vocês conhecerem alguém, nunca fumou, teve câncer de pulmão, passem essa mensagem. Essa mensagem é importante, tá, gente? Para quem fuma, não é tão verdade, porque a gente sabe que o tabagismo ainda é responsável por cerca de 80% dos cânceres de pulmão. E quando o câncer de pulmão está relacionado ao tabagismo, ele não é tão frequente a presença dessas mutações. Essas mutações são mais frequentes, né, em quem não fuma, e dá uma chance muito maior, uma qualidade de vida muito maior, porque dá a possibilidade da gente tratar com os medicamentos orais. E aí eu já vou engatar nesse caso, por causa de uma outra paciente minha, com uma outra mutação, chamada mutação do EGFR, também comum, adenocarcinoma de pulmão, de pacientes que não fumam. Só que o caso dela ainda é um pouquinho diferente. O EGFR, ele é uma mutação mais comum, tem mais ou menos 25% de chance de aparecer. Então, é bem mais frequente que a mutação do ROS1. Essa paciente me procurou, ela é de Araçatuba, para uma segunda opinião aqui em São Paulo. Ela viu que eu era especialista, né, que eu sou especialista em câncer de pulmão também. E aí ela veio para essa segunda opinião. O fato é, ela, adenocarcinoma de pulmão, nunca tinha fumado. Lembra que eu falei para vocês? Paciente com câncer de pulmão, que nunca fumou. O que a gente tem que desconfiar? O que a gente tem que pensar? Mutação. E mutação tem droga-alvo, tem terapia-alvo. Aí eu pedi um exame para ela chamado Foundation One. O que faz esse Foundation One? A gente pega o tecido do tumor da biópsia, né? Porque sempre que o paciente tem um diagnóstico de câncer, como é que é feito esse diagnóstico? Através de uma biópsia. Então a gente pega esse material, ela trouxe para mim aqui em São Paulo, eu mandei para o Foundation One. E esse Foundation One, atualmente, ele é gratuito. A indústria farmacêutica, ela custeia este Foundation One para os pacientes com adenocarcinoma de pulmão. Só para esse, tá, gente? Não é para outros tipos de câncer. Então, a indústria farmacêutica, ela vai custear o Foundation One.
né, para esses pacientes com adenocarcinoma de pulmão. Então, ela veio para a segunda opinião, eu pedi para ela o Foundation One e ela veio com a mutação do IGFR. O fato é que ela passou 1 ano antes, lá na cidade de origem dela, em Araçatuba, fazendo tratamento com quimioterapia. Não é que estava errado o tratamento com quimioterapia, mas é que nos dias atuais não é este o melhor tratamento. Então, estava correto, mas se a gente não tivesse outras opções. Então, ela veio para a segunda opinião. E aí, a gente, então, descobriu que ela tinha essa mutação do IGFR. E aí, foi indicado para ela um medicamento hoje padrão, que é o osimertinib. Também não estou fazendo propaganda de remédio, tá, gente? Aqui, eu só estou dizendo o que é o melhor para cada caso, sem nenhum conflito de interesse com a indústria farmacêutica, porque aqui o que eu falo, eu sou livre para falar o que eu quiser falar, o que for em benefício dos pacientes. Então, foi indicado o osimertinib para ela, só que isso foi indicado 2 meses atrás. Só que ela ainda não conseguiu acesso à medicação por conta do convênio. O convênio dela ainda não liberou, ela está com processo em que ela não conseguiu. Nesse período, nesses 2 meses que ela ficou sem medicação, o câncer cresceu novamente. Mas aí eu olhei bem no olho dela e falei, olha, a sua chance, o melhor remédio para você, o que pode te trazer vida, o que pode transformar esse câncer de pulmão em doença crônica é esse medicamento. A gente tem outros medicamentos? Temos, não é só o osimertinib, a gente tem outros. Então, daria para usar outros também, né? Comprimidos também, né? Tem o afatinib, o erlotinib, o gefitinib. Mas, assim, esse medicamento, hoje em dia, é o melhor. E aqui o meu objetivo para vocês é passar informação, né? Que é o melhor. Como eu digo, a informação dá poder de decisão. E no mundo de hoje, eu acho que a informação vale mais que dinheiro, né? Que através da informação a gente consegue galgar muitos degraus aí, a gente consegue viver mais. Então, esses eram os primeiros 2 casos que eu queria falar para vocês. Então, para ficar claro, qual é a importância desses casos que eu passei para vocês? Saber que existe um tipo de câncer de pulmão que é específico de quem não fuma. E quem não fuma pode ter câncer de pulmão? Pode. Mas quando isso acontece, ele tem mais chance de ter uma mutação? Sim. E a gente tem então que pesquisar essas mutações. Passem um recado, né? A quem não fuma e teve ou tem câncer de pulmão. E aí, quando a gente diagnostica uma dessas mutações, a gente tem uma maior chance de cura e de cronificar essa doença. E cronificar é bom? Sim, porque a gente consegue transformar uma doença altamente letal, né, numa doença passível de controle, comparando aí uma pressão alta, um diabetes, tá? Agora, vamos lá. A Encarando tá perguntando se o câncer de mama metastático também pode se transformar em doença crônica. Muito boa a pergunta, muito boa. Alguns tipos sim, Eu vou tomar mais um cafezinho para te responder, tá? Vamos lá. Câncer de mama metastático. Então, o que a gente vê? Câncer de mama metastático, a gente tem primordialmente 3 tipos de câncer de mama. A gente tem o câncer de mama hormonal, a gente tem o câncer de mama HER2 positivo e a gente tem o câncer de mama triplo negativo. Onde é que a gente está mais avançado no tratamento do câncer de mama metastático? A gente está mais avançado no hormonal e no HER2. O triplo negativo ainda é um desafio para a gente. No triplo negativo é difícil, bastante difícil, a gente transformar em doença crônica e conseguir a cura ou a cronificação de um triplo negativo metastático, né? Eu já tive alguns casos onde eu usei análogos platina, cisplatina, carboplatina, onde eu tive uma resposta muito prolongada e a paciente conseguiu viver mais anos. Mas o triplo negativo ainda é um desafio. Então, eu diria que atualmente, pelo que a gente conhece hoje, o triplo negativo ainda é muito difícil transformar em doença crônica. Porém, quando eu falo do tumor hormonal e o tumor HER2, é bem mais fácil. Quando eu tô falando do hormonal, eu ainda tenho uma subdivisão. Eu falo dos tumores luminais A
luminais B. O que é isso? São tumores hormonais, ambos, só que um cresce mais lentinho. E como é que eu sei disso? Eu pego a imunistoquímica, eu vejo lá o KI67, KI67, eu vejo isso da imunistoquímica. E ele cresce mais lento. Um KI67 até 14%, 10%. Já o luminal B, ele também é hormonal, só que ele cresce mais rápido. Então, eu tenho um KI67 acima de 20%. O que diferencia eles é a agressividade. Então, para o luminal A, o tumor hormonal do tipo luminal A, eu posso também cronificar a doença. Sim, e a gente tem conseguido façanhas aí nesse tipo de doença. Inclusive, a gente descobriu, né, novos alvos moleculares, novas mutações, né, a mutação do PI3K é uma delas, né? Como vocês podem ver, eu também sou especialista em câncer de mama, oncologia de precisão, né, e medicina personalizada. Então, no luminal a gente consegue. Quando a gente fala de HER2 também, porque no HER2 a gente teve muitos avanços ultimamente. A gente tem vários medicamentos novos para HER2. Então a pergunta é, sim, a gente tem conseguido cronificar o câncer de mama, principalmente quando eu tenho um tumor hormonal do tipo luminal A, aquele que cresce lentamente, ou tumores do tipo HER2. Triplo negativos ainda são um desafio para a gente. E os luminais B também ainda são um desafio. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Obrigada. A Rosângela tá falando que eu sempre socorro ela com os conhecimentos. Obrigada. Este é o objetivo do canal, é passar informação. E eu gosto muito de falar aqui com vocês. Então, eu tô aqui na tela do meu celular, mas é como se eu estivesse falando aqui com cada um de vocês. E eu sei que essas informações vão ajudar. Então, compartilhem, né? Eu vou deixar essa live salva. Marque as pessoas que vocês acharem legal aqui, deixem nos comentários, né? Podem falar comigo pelo direct. A Ana Paula tá falando, que bom que ela procurou uma segunda opinião e que a melhor opinião é a minha. Nem sempre, Ana Paula, mas assim, eu faço de tudo para passar o máximo, né? O que há de mais moderno e, na verdade, o que tá de acordo com o caso de cada pessoa. Ok. Aí eu falei Encarando também tá falando que as minhas explicações são muito didáticas. É porque eu fui professora dos residentes, né, bastante tempo. Então eu gosto de ensinar. Foi uma outra área que eu descobri na minha vida, essa facilidade de didática na época que eu me tornei professora dos residentes. Aí eu descobri isso. Agora vamos falar um pouquinho do caso do nosso prefeito, né, o Bruno Covas. Muita gente me perguntou sobre o caso dele, né? Por que ele viveu tão pouco tempo, mesmo tendo acesso a tantos tratamentos modernos. Então, vamos lá. O diagnóstico dele foi em 2019, acho que final de 2019. Só que foi feito um diagnóstico já, um tumor avançado. Quando ele descobriu o câncer de estômago, o tumor já era metastático. E além de ser metastático, ele abriu um quadro, né, abriu o diagnóstico com um alto volume de doença e com uma trombose. Então, quando o câncer se apresenta com tal agressividade, principalmente quando eu estou falando de uma pessoa jovem, na época ele tinha o que, 38, 39 anos, acho que sim, é agressivo. Então, foi feito realmente tudo por ele, só que o diagnóstico não foi precoce, né? E não porque ele se descuidou, nada disso, é porque o tipo de câncer que ele teve foi realmente muito agressivo, tá? Nesses casos, a gente tem que entender, será que tem algum fator genético, alguma síndrome? Pesquisar isso na família dele, né? Provavelmente está relacionado a alguma síndrome genética, algum fator genético, para ter dado um câncer numa pessoa tão jovem e tão agressiva. Hoje em dia, o tratamento padrão por câncer gástrico, câncer de estômago metastático, que inclusive acaba de ser aprovado no Brasil, é a quimioterapia associada à imunoterapia. Então, a gente teve esse grande avanço. O Bruno Covas já recebeu esse tratamento. Ele teve acesso a esse tratamento, mas a gente tem essa aprovação agora aqui no Brasil, foi agora, recente, esse mês. Então, hoje, os pacientes com câncer de estômago que diagnóstico agora com metástase, ou seja, aquele tumor
que não está mais localizado no estômago, que se espalhou, a gente já pode aqui no Brasil e, né, paciente que tenha um acesso a algum convênio, fazer a quimioterapia associada à imunoterapia. Mas é isso, eu não sei se vocês têm alguma dúvida do caso do Bruno Covas, querem perguntar alguma coisa, tá? Vamos lá. A Eliane é uma paciente minha, ela falou que ela é triplo negativo. Sim, Eliane, mas aqui, quando eles me perguntaram sobre o triplo negativo, é quando o triplo negativo metastático, né? O triplo negativo, ele tem chance de cura exatamente igual aos outros, né? Mas quando ele vira metastático, quando eu tenho metástase, aí sim eu tenho uma dificuldade de tratamento bem maior, né? Porque eu tenho mais opções de tratamento para os outros tipos de câncer de mama. Então, mas assim, quando ele está no início, ele está localizado, ele também tem chance de cura, igual aos outros, tá? Então, é igual. Não sei se vocês querem saber um pouco mais do caso do Bruno Covas. Se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. E aí eu vou até aproveitar e falar uma coisa que o meu personal, o Fernando, me perguntou ontem. Ó, o Rubens está falando aqui, sempre depois de suas consultas, renovo ainda mais minhas esperanças de ter um melhor tratamento. Obrigada, Rubens. Obrigada. E assim, a maior parte desse sucesso é responsabilidade sua. Porque eu digo, o remédio, ele não faz nada sozinho, o médico não faz nada sozinho, a gente precisa do paciente. A gente precisa do paciente cuidando da vida dele, cuidando dos pensamentos dele, né? E fazendo, né, aquilo que tem que ser feito. Então, a maior parte é o paciente que faz mesmo, né? A Ana Paula tá perguntando, no caso do Bruno, se tivesse feito endoscopia antes, poderia ter amenizado? Poderia, Ana Paula, poderia. Porque aí poderia ter descoberto o câncer de estômago dele antes de se tornar metastático, né? Quando ele estava localizado só no estômago, poderia sim. E aí eu até fiz post, acho que anteontem, tá no meu feed lá, sobre quais as indicações de fazer endoscopia. Quando que a gente deve fazer endoscopia? Eu vou falar aqui para vocês rapidamente, mas olhem lá no meu post. E eu tenho também alguns vídeos de câncer de esôfago, câncer de estômago lá no meu canal do YouTube, que é o @doutora Vivian Koski. Se inscrevam lá também. Então, assim, quando é que a gente tem que fazer endoscopia? Quando a gente tem, né, paciente tem antecedente de câncer de estômago ou câncer de esôfago, ou câncer de cabeça e pescoço, ou seja, o paciente teve qualquer desses cânceres, estômago, esôfago, cabeça e pescoço, tem que fazer endoscopia. Quando o paciente tem história familiar de câncer de cólon, de mama, de estômago, também interessante fazer. Quando tem sintoma de dor, dispepsia, alterações na digestão, tem que fazer. Quando tem diagnóstico de esôfago de Barrett, né, que é uma alteração que alguns pacientes têm, também tem que fazer. Quando tem aquele diagnóstico de gastrite atrófica, que é uma gastrite um pouquinho diferente, também tem que fazer endoscopia. E assim, prestar atenção ao nosso corpo, né? Isso que a gente deve fazer, prestar atenção ao nosso corpo. Não subestimar também os nossos sintomas, principalmente porque a gente está hoje na pandemia Covid, está todo mundo com medo de ir ao hospital, mas não vamos subestimar os nossos sintomas. Então é isso, Ana Paula. E a Dalva está perguntando, o triplo negativo com metástase óssea e derrame pleural, tem tratamento novo no Brasil? Dalva, a gente tem para triplo negativo, o que a gente tem de mais novo aqui no Brasil é a imunoterapia. Só que a imunoterapia, ela só é indicada para aqueles pacientes que tenham uma moléculazinha chamada PDL1 positivo. Então, o que a gente faz? O paciente passa com a gente, né, diagnóstico de triplo negativo metastático. Aí a gente vai pegar essa biópsia, que é o pedacinho do tumor, e vai pedir esse exame de PDL1. Se ele for positivo, aí a gente vai fazer a quimioterapia junto com a imunoterapia. Aí se ele for negativo, não tem o benefício de fazer a imunoterapia. Mas o que a gente tem aí de mais novo? Imunoterapia. Outra coisa que a gente tem recentemente nova
é um remédio que chama Olaparib, tá? Novamente, não tô fazendo propaganda de remédio, mas é um remédio que chama Olaparib, que a gente pode usar também para o triplo negativo, para aquelas pacientes que têm a mutação do BRCA1 e BRCA2. Então, quando chega uma paciente com câncer de mama, triplo negativo, metastático no meu consultório, o que eu checo, né? Se já foi solicitado o PDL1, se não foi solicitado, eu peço. Isso a gente faz na biópsia ali do tumor. Não precisa fazer uma nova biópsia, eu posso pegar o material do diagnóstico da paciente ou da metástase que ela teve. Eu gosto sempre que possível, mas nem sempre é possível, tá, gente? Fazer a biópsia da metástase, mas às vezes o paciente chega e não é possível fazer a biópsia naquele momento, porque às vezes o fígado está muito frágil, ou às vezes, enfim, às vezes eu não consigo naquele momento rebiopsiar, eu deixo para um segundo momento, mas eu uso o tecido do diagnóstico, ou preferencialmente da metástase. Aí eu pesquiso então o PDL1, se o PDL1 for positivo, eu faço imunoterapia. Se for negativo, não tem benefício de imunoterapia. Pesquiso também, então, as mutações genéticas para saber se esse câncer é hereditário ou não. Mutação genética é um exame de sangue, que a gente pede, um exame genético de sangue. E aí, se a paciente tiver a mutação do BRCA1 ou BRCA2, existe essa indicação desse medicamento chamado Olaparib. Então, eu tenho essas duas coisas relativamente novas para câncer de mama, triplo negativo, metastático. A Rosângela pergunta: doutor, estou com 2 casos de câncer na família. Primeiro, meu esposo com tumor neuroendócrino com metástase no peritônio. Agora, meu pai com câncer no rim. Eu brinco muito, mas esposo não é parente, tá? Então, esposo não é da família, tá bom? Mas, assim, não tem relação nenhuma, porque não é exatamente a mesma família, mas também não existe uma relação comprovada, né, de tumor neuroendócrino, tumor renal. Mas esposo não é parente, tá bom, gente? Tô só fazendo uma brincadeira aqui com vocês. Que mais? Vou falar um pouquinho agora sobre o caso da Eva Vilma. Também deixou a gente muito triste, né? Esse final de semana foi muito triste, né? Porque a gente perdeu essas pessoas. E quando a gente fala, a gente perdeu pro câncer, mas quantas vidas a gente ganha pro câncer também, né? E acho que é isso. A gente tem que pensar que mesmo que o Bruno Covas tenha falecido em decorrência de um câncer, o que vale é o legado que ele deixou, o legado de luta. Ele não desistiu, ele tentou, ele buscou, e ele não teve o fracasso porque ele morreu, né? Porque morrer todos nós vamos, de mais cedo ou mais tarde, de uma doença ou de outra. Então, que isso não seja um sinônimo de fracasso. Ele recebeu o melhor tratamento, com certeza. No caso da Eva Vilma, por que não retiraram os ovários? É porque, Isabel, já era metastático, né? Já tinha metástase. O câncer de ovário, ele é um tumor silencioso. Então, às vezes, quando o paciente faz o diagnóstico, o tumor já está avançado. Então, no caso dela, o tumor não estava mais somente nos 2 ovários. Ele tinha passado já para o peritônio, que é essa capinha de pele que recobre os nossos órgãos internos. Então, quando o tumor ele não está mais restrito aos ovários, né, não tem sentido operar. A gente precisa começar primeiramente com a quimioterapia, por isso que não foi feito. Mas o tumor de ovário, ele é um tumor muito silencioso, ele é agressivo e em 80% das vezes ele é descoberto de forma avançada. Como é que o paciente descobre então que tem um câncer de ovário? Na maioria das vezes, né, quando a paciente não tem mutação ou, enfim, ela descobre com mais de 60 anos. Mas a gente tem mulheres jovens que têm mutação do BRCA1 e BRCA2 que podem desenvolver, né, apresentar o tumor de ovário, jovens com menos de 50 anos. O câncer de ovário, ele dá alguns sintomas, como aumento do volume abdominal, que a gente chama de ascite, dor abdominal, sangramentos. Mas ele é silencioso, porque quando ele dá sintomas,
já é um sinal que ele tá avançado, tá? Isabel tá perguntando, e pode ter câncer de ovário em mulheres que não têm útero e trompas? Pode sim. Pode ter só no ovário, pode ser um tumor de peritônio, então o fato de não ter útero e não ter trompas não impede de ter o câncer de ovário. Agora, se a paciente fez a retirada dos ovários também, aí ela não tem mais possibilidade de ter câncer de ovário, mas ela ainda tem a possibilidade de ter um câncer bem parecido com o câncer de ovário, que é um câncer de peritônio, que foi o que a Hebe Camargo teve, tá? Acho que era isso do caso da Eva Vilma. E aí eu vou completar, porque eu comecei a falar para vocês do que o meu personal, o Fernando, me perguntou, mas eu não falei. Né? Aí ele falou assim para mim, mas o Bruno Covas já tinha metástase no osso, e quando o tumor passa pro osso, não tem mais jeito. Aí eu falei, não é assim, não é assim mais. Aí eu contei para ele, falei, Fernando, isso não é verdade, porque, por exemplo, a gente tem casos de tumores de mama que tem metástase no osso e a paciente consegue, né, ser tratada durante muitos anos, dependendo do tipo que é o câncer de mama. Então eu falei para ele, então isso é um mito, né, que quando o câncer tá no osso não tem mais jeito. Não, isso não é verdade mais nos dias atuais. Obviamente, depende do tipo de câncer, depende de onde ele nasceu. Então, o que eu expliquei para ele? Depende da agressividade do câncer e depende do sítio primário do câncer, ou seja, de onde ele veio, de onde ele nasceu. Acho que era isso. E agora eu vou para a pergunta final. E vão colocando as suas dúvidas aí que eu vou respondendo, tá, gente? Outra coisa, essa live vai ficar gravada, então, no meu feed. Quem chegou agora ou quem vai ver depois, marque as pessoas para ver essa live, né? Que eu trago muitas informações importantes. Vamos agora para a pergunta. Eu vou pegar aqui, tô no meu outro celular, checando aqui a pergunta, porque é muito, muito importante essa pergunta. Pegando ela aqui. Enquanto isso, podem perguntar aí no ar, tá, gente? Deixa eu achar aqui. Tô procurando, porque são muitas postagens. Vamos lá, vou só tomar uma água aqui. É muito profunda essa pergunta, tá, gente? Então vamos lá. Doutora Vivian, desde agosto do ano passado, minha vida deu uma reviravolta. Fui diagnosticada com tumor na mama, do tipo luminal B, de 2,5 centímetros, 3 linfonodos comprometidos. Fiz mastectomia radical, esvaziamento axilar, quimioterapia, 4 vermelhas e 12 brancas, radioterapia e vou começar com anastrozol. Graças a Deus, até aqui o tratamento foi tudo bem. O que eu sinto agora, ao invés de alegria por ter passado o pior, é uma sensação de muito medo. Medo por não saber se fui responsável pelo tumor. O que eu teria feito de errado? Medo de metástase. Aí estou com medo de desodorante, de shampoo, meu cabelo tá nascendo branco, não sei se posso pintar. Medo de comida, quando como um doce nem consigo aproveitar. Não sei se posso tomar um vinho ou uma cerveja com meu marido, enfim. Tem muita coisa na internet que acaba deixando a gente muito insegura. Gostaria de perguntar do que realmente devo ter medo e o que realmente eu posso fazer para ajudar a aumentar minhas chances de cura total. Tenho 55 anos, casada há 30, 2 filhos lindos e gostaria de ter um futuro agradável com eles. Muito obrigada, agradeço também por tanto conhecimento que passa aqui. Deus te abençoe sempre, ilumine seu caminho nesta linda profissão. É uma pergunta muito importante, né, gente? Por isso que eu trouxe ela aqui, tá? Vamos item por item dessa pergunta, tá bom? Vamos lá. Então, a paciente foi diagnosticada com câncer de mama do tipo hormonal, do tipo luminal B. E ela fez o tratamento correto, né? Ela fez a cirurgia, fez a quimioterapia, fez a rádio e tá tomando agora o anastrozol, que é a hormonoterapia.
né? Mas ela falou que ela devia estar feliz, só que ela tá com medo. Gente, isso é normal? Tá com medo? Normal. E às vezes, o que acontece? A pessoa guarda tantas energias e ela gasta isso durante o tratamento. A hora que termina o tratamento, aí ela sente aquele baque, aquela pressão. Como se faltasse algo. Como se ela tivesse perdido alguma coisa e não estivesse reencontrando, né, na vida. Né? Tenho muitas pacientes com essa queixa e do medo do câncer voltar. O que a gente indica para isso? Eu indico duas coisas. A terapia, extremamente importante, né? Porque esse medo, a gente tem que dar espaço para esse medo, porque se ela ficar simplesmente fingindo que esse medo não existe, ela também não vai deixar se libertar desse medo. E quando existe o medo, é importante entender de onde vem o medo. Então, a forma de tratar, né, que eu acho mais eficaz é através do autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele vai ser descoberto através aí de terapias, de psicanálise, psicoterapia. A meditação também ajuda muito no autoconhecimento. Então, este é o primeiro ponto, né? Que isso é comum. Qual é a forma de combater? Qual é a forma de tratar esse medo, né? Através do autoconhecimento, das terapias convencionais, terapias holísticas, meditação. Essa é a melhor forma. Aí ela pergunta... Ela tem medo por não saber se ela foi responsável pelo tumor. Então, gente, primeira coisa, você teve um diagnóstico de câncer, não se culpe por ter tido câncer. Não se culpe por ter tido câncer. Né? O câncer, ele é multifatorial. Não existe uma razão única. Não existe um fator único. Então, você não é o culpado. Mas trabalhe a partir de agora, mudando o que você pode mudar a partir de agora. Mas tire essa culpa em cima de você. Isso também é tratado na terapia, né? Essas terapias através também do autoconhecimento. Então, tira a culpa e vive daqui pra frente, tá? E aí ela tá perguntando, ela tá com medo de desodorante, de shampoo. Então, o desodorante é um mito. Tem uma história de que o alumínio do desodorante pode causar câncer. Isso ainda não está comprovado pelos estudos. Mas então, assim, se você puder, de repente, evitar o alumínio no desodorante, mas tenta comprar, então, um desodorante sem alumínio. Acho legal. O que mais? Eu tô olhando aqui, tá, gente? Ok, shampoo, não vejo nenhuma questão aí no shampoo. Ela falou se o cabelo dela tá nascendo branco, ela não sabe se pode pintar. Pode pintar, sim. Hoje em dia tem várias tinturas veganas, tem tinturas sem amônia, pode pintar o cabelo, sim. Inclusive a autoestima é uma parte muito importante autoestima é uma parte muito importante para recuperação após o tratamento de câncer de mama e para cura do câncer de mama, né? Então pode pintar o cabelo, sim, tá? E tem vários tipos de tintas aí veganas, sem amônia, então pode pintar, sim. Aí ela tá perguntando também, ela tá com medo de comida. Quando ela come um doce, ela nem consegue aproveitar. Aí tem aquela história, né? Açúcar faz bem, gente? Claro que não. Mas aí fala, quem teve câncer nunca mais pode comer doce? Mentira, né? Só que o que acontece? A gente vai ter que, então, diminuir o açúcar, diminuir o açúcar da nossa vida? Sim, assim como todos nós. E por que isso? Porque quando o açúcar está em excesso no sangue, eu passo a produzir hormônios que podem fazer o crescimento de tumores. Sim, isso é verdade. Mas por isso eu vou dizer que você nunca mais vai poder comer um doce? Não. Tenha uma dieta saudável, substitua o açúcar por frutas, substitua o açúcar por adoçantes naturais, né? Tire o doce aí durante o meio da semana, mas no final de semana, for numa festinha, quer comer alguma coisa, come seu doce, né? Porque existe aquilo que a gente chama também de comfort food, comida confortável, aquela comida que nos traz lembranças. Então é só a gente ter bom senso e equilíbrio. Na maior parte dos dias, tire o doce. Se der vontade de comer doce, coma o chocolate meio amargo, que é o cacau é 70%, que a gente sabe que inclusive tem componentes anti-câncer, né? E
substitua o doce por frutas, substitua o açúcar por adoçantes naturais. Então, faça essas substituições, mas não fique culpada se um dia você quiser comer um brigadeiro. Isso não vai te matar. Agora, não coma todo dia. Tá? O equilíbrio, segundo Dalai Lama nos fala, né, é o caminho do meio. É sempre o melhor. Aí ela pergunta também se não sabe se pode tomar vinho ou cerveja, enfim. A gente sabe que a bebida alcoólica, existem estudos mostrando que o excesso de bebida alcoólica é cancerígeno e aumenta o risco de câncer de mama. Então, eu recomendaria que para pacientes que já tiveram câncer de mama, tenham uma restrição de álcool, consumam menos álcool, né? Bebam socialmente, não pode beber todo dia, porque se beber todo dia pode ter problema, aumentar o risco de recidiva. Então diminui. E entre tomar uma cerveja, um vinho, qual que é melhor? Daí eu vou responder, depende da quantidade, porque se você tomar muito, ambos vão fazer mal. Mas o vinho, ele tem componentes anti-câncer, então o vinho é mais saudável, assim, entre aspas, mas obviamente depende da quantidade. A panelinha toda de brigadeiro não dá, Fabiana, não dá. Acho que não é bom não, hein? Ok, então é isso que eu queria. Foi muito importante essa pergunta e eu falei para ela que eu ia responder aqui no café. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui, que estiveram aqui. Aproveito para falar para vocês que eu lancei agora recentemente lá no meu consultório novo, no Instituto Trismegisto, um programa de prevenção do câncer e de check-up oncológico, tá? E esse programa serve para quem não teve câncer, para quem tem história familiar de câncer, para quem tem medo de ter câncer, para quem quer saber se tem algum hábito que pode ser cancerígeno. Serve também para aquelas pessoas que já tiveram câncer e não querem ter recidiva. Então, é um programa que a gente vai, né, orientar quais são os hábitos que podem causar um câncer, né? Tanto hábitos alimentares, assim como o sedentarismo, assim como hábitos mentais. Então, quem quiser participar desse programa, né, é lá no Instituto Trismegisto, pode falar comigo aqui no direct. A ideia de lançar esse programa foi dos filhos, de parentes das minhas pacientes perguntando, doutora, mas a minha mãe teve câncer, como é que eu faço para me proteger? Então, por isso que eu criei este programa de prevenção do câncer e check-up oncológico, mas ele pode, como eu falei para vocês, mesmo aquelas pessoas que já tiveram câncer e não querem ter uma recidiva, podem fazer esse programa, né, que são 2 consultas, enfim, quem quiser saber mais, falem comigo aqui no direct, nos comentários, tá bom? Agradeço vocês, marquem as pessoas aqui, se vocês gostaram da live, coloquem coraçõezinhos aí para o Instagram entender que o assunto foi interessante, marquem as pessoas aqui nos comentários, agradeço a todos vocês e até semana que vem, na terça-feira, por volta de 4 horas da tarde. Grande abraço!